E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é muito importante. É um vídeo que eu peço encarecidamente a todos vocês que assistam com atenção, que voltem, caso tenham algumas dúvidas. Tem muito conteúdo, tem bastante coisa aqui. E são muitas coisas que têm que ser explicadas, já foram, mas a gente tem que explicar a exaustão, temos que esclarecer. Eu vi alguém dizendo dia desses aí que grandes mudanças trazem muitos temores, muitos medos, muitas inseguranças, e isso é normal. Como você combate esses medos e essas inseguranças? Com informação. É assim que funciona. Então a gente tem que se informar para não repetir besteira, para não falar groselha, para não espalhar merda como muita gente faz. Temos que ser honestos, né? Então vamos lá. Esse longo preâmbulo para falar para vocês o quê? Ontem eu vi uma entrevista do seu Carlos Sallusti, um dos idealizadores da Safiel, com o Vessone. E eu já vi grandes entrevistas do pessoal da Safiel em vários lugares. Inclusive recentemente no Bono, anteontem, já desde eles foram no Bono. Foi muito bom, tá? Quem tiver com tempo disponível, assistam também o do Bono. Mas se o seu tempo for restrito, foque nessa de ontem. Porque eu acho que essa de ontem foi mais direta, foi mais didática, foi mais enfática e não deixa pedra sobre pedra, tá? A entrevista do Sallusti para o Vessone ontem, eu arrisco dizer que no meu mundo hipotético, onde tudo dá certo, onde as coisas funcionam, onde no futuro a gente olha para trás e vê como foi a luta para implementar a Safiel, eu tendo a acreditar que esse vídeo de ontem foi um belo do empurrão, tá? Foi um vídeo que vai ser lembrado porque é um vídeo que tem tudo para demolir mentiras, para acabar com inseguranças e para explicar coisas que gente mentirosa conta para vocês. E foi tudo mastigadinho, feito de maneira extremamente didática, não tem como errar, tá? Então eu queria dividir isso com vocês, eu fiquei impressionado ontem, eu fui dormir daquele e falei, puta que eu pariu, que do caralho, amanhã eu preciso falar desse vídeo, o que eu faço? Eu faço um react, coisa que eu nunca fiz, coloco o Carlos falando e vou fazendo comentário, vocês sabem, minhas limitações me impedem de fazer certas coisas, eu podia ter pedido ajuda pro Will, mas ia demorar. E eu quero fazer esse vídeo logo, tô engasgado com o negócio, tô ansioso com isso, então vamos lá. Eu destrinchei a entrevista do Sallusti com o Vessone ontem e peço para vocês que assistam, prestem atenção e, repito, espalhem isso daqui, tá? Então vamos lá. Ele começa fazendo uma análise da situação do Corinthians. Então ele coloca lá, o Corinthians tem uma dívida de hoje de 2,8 bi. Mais um déficit de 130 milhões, 136, parece, no primeiro trimestre desse ano. Sim, como eu sempre falo pra vocês aqui, diferente do que o mentiroso do Osmar tá falando, que dá 5 anos vai estar tudo certo, aquelas conversinhas de Andrés, ele não tem ideia do que ele tá falando. Aliás, vamos voltar no Osmar depois, quero falar do Osmar, eu tô assustado com o Osmar. Tá sendo muito pior do que eu imaginava, as declarações dele são desconexas, são desconectadas da realidade, parece que tá em outro mundo. Nos faz pensar pra quem que ele tá falando. Ele realmente acredita no que ele tá falando, enfim, a impressão que dá é que ele tá perdido. O que só torna mais imperdível ainda hoje a entrevista que vocês têm que ver. Às 19 horas, né? Do Osmar, no canal do Bono, no Voz da Arquibancada FC. Não confunda os canais Voz da Arquibancada, depois a gente fala disso, tá? Mas seguindo. Ele fala, além desse 2,8 bi, mais o déficit de 130 milhões do primeiro trimestre desse ano, mais juros comendo de 15%. Ele foi com a Selic, ele falou, eu tô sendo conservador, tô indo na Selic nos 15%. Então, ou seja, ele falou, já passou de 3 bi. A dívida do Corinthians já passou de 3 bi. O Corinthians paga por ano de juros, com uma dívida dessa, paga ou pagará 450 milhões de reais. Todo ano. Todo ano o Corinthians pega 450 milhões de reais e dá para banco. Isso foi o que esses caras fizeram com o Corinthians. E esses são os caras que falam pra gente que vão resolver. Mas beleza. Isso dá 1.200.000 por dia. Todo dia o Corinthians deve 1.200.000 a mais. E no outro dia um pouquinho a mais, e um pouquinho a mais. E assim vai. Para efeito de comparação, a cada 2 dias o Corinthians joga fora. O Corinthians dá para banco um salário do Yuri Alberto. A cada 2 dias o Corinthians paga um salário do Yuri Alberto para banco. É isso, tá? E vem o Stabile falar pra gente que em 5 anos o Corinthians vai ser uma potência. Então, assusta isso. Por quê? Porque é uma mentira. Isso não é verdade, isso é mentira.
E o Sallusti fala, inclusive, nisso, de combater a mentira, que nós chegamos na era de parar de mentir, de jogar limpo com o associado, de jogar limpo com o torcedor, de falar a verdade. Vamos lá. 450 milhões só de juros. Imaginando o faturamento de 1 bi. Ele foi bonzinho, ano passado nem deu isso, tá? E ele disse que a folha de pagamento do Corinthians consome mais 50%. Ou seja, só com os juros e com a folha você já tem uma conta negativa. Como é que você vai pagar juros? Como é que você vai pagar dívida? Como é que você vai renegociar para pagar? Você não tem como. É isso que ele está mostrando aqui. Só os juros comem metade do seu faturamento, das suas receitas. E a folha salarial o resto. Não tem como. No modelo associativo atual, não tem como o Corinthians reagir e pagar dívida. Não tem como. É impossível. Vocês já vão entender. E como resolver, Osmar? É isso que eu coloquei aqui. E o Sallusti colocou lá várias contas, vários modelos para a gente entender, extremamente didático. Assistam, tá? Você é inscrito aqui no meu canal, você que me assiste, é uma obrigação. Você é obrigado, eu coloquei isso no meu grupo de membros. Falei, vocês são obrigados a assistir essa entrevista aqui. Comentários aqui no grupo que mostrem que você não assistiu a entrevista, eu vou suspender da porra do grupo. É sério. Corintiano bom, corintiano ponta firme, corintiano papo reto. Você é obrigado a assistir essa entrevista. Cacá, como é que eu acho? Sei lá, vai lá no YouTube, coloca lá, Vessone e Sallusti, tá? Sallusti com Vessone. Não foi no canal próprio do Vessone, foi no meu timão, tá? Vocês vão achar, tá? Ele fala em laudos feitos por auditores externos. Eles contrataram diferentes auditores externos para poder fazer um raio-x da situação. Um deles, o primeiro, fala em incapacidade de continuidade gerencial. Não dá. O cara falou, desse jeito, com esse faturamento, com essa administração, não tem como. Tá? Um outro cara falou, em 2025, você sabe, teve RCE. Parte da dívida do Corinthians foi renegociada, foi congelada e nós vamos pagando aos poucos. Legal. Com isso tem uma empresa lá que é a Laspro, que está cuidando da RCE. E a Laspro fala no relatório deles, abre aspas, dúvidas sobre a capacidade de pagar contas do mês. Uma outra falou em incapacidade de continuidade operacional. Patrimônio negativo de 700 milhões de reais. Ou seja, se o Corinthians vender tudo que tem hoje, vender o Parque São Jorge, vender tudo, vender tudo, o Corinthians ainda fica devendo 700 milhões de reais. Vocês conseguem entender a situação do clube ou não? Meus caros amigos que frequentam o Parque São Jorge, vocês conseguem enxergar isso ou não? Ou eu sou um alarmista babaca, o Bono é um alarmista babaca, e vamos resolver no modelo de sempre? Eu estou implorando para vocês, estou conversando de peito aberto, estou implorando para todos vocês que parem de simplesmente dar respostinha decorada, pagando de brabão, de corintiano foda, vão vender o Corinthians, papo faria ali, me estudem, por favor. É o futuro do Corinthians que está em jogo, é o futuro do clube que vocês dizem amar. Patrimônio negativo de 700 milhões, capital de giro de 542 milhões negativo, déficits permanentes, risco de insolvência. Isso é óbvio, tá? Isso dito por 3 empresas independentes diferentes, tá? Pois bem, e por que não debatem? Né? Qual a alternativa? Se o Corinthians não recebe os caras da Safiel para conversar, o Corinthians deve ter um plano melhor. Qual é o plano do Corinthians? Qual é o plano do Osmar? Eu pergunto e eu respondo para vocês. Não tem. Além de conversinha furada, de conversinha para boi dormir, papinho para enganar otário, não tem. Mandar 3 funcionários embora e falar que está economizando é ofender a nossa inteligência. Não tem. Lado bom, cada vez mais conselheiros adeptos. Sim. Nem tudo está perdido ali, senhores. Tem conselheiros ligando pro pessoal da Safiel, querendo conversar. E eu sei, porque um grupo, inclusive, falou que vai marcar e me chamou, perguntou se eu queria ir. Eu não vou falar teu nome aqui, irmão, mas obrigado, acho melhor não. Vão lá e ouçam, tá? Eu já falei bastante a respeito aqui, torço para que vocês ouçam e entendam tudo. E tomem decisões responsáveis. Falou que foram no Core. Que não é que o Core estava desesperado, igual a gente pensou de maneira legal e chamou os caras. Não, eles já tinham feito um pedido para ser recebidos pelo Core e o Core finalmente os recebeu. E eles foram.
falaram que foram educados, que falaram tudo que tinha para falar, beleza. Que saindo de lá encontraram com o Stabile, o Sallusti falou, encontraram com o Stabile no elevador. Foi educado, como vai, como vem, que ele falou, Stabile, precisamos nos encontrar para te entregar a proposta. Ah tá, vamos marcar, e que não marca. Que o Stabile não responde os caras. E por que o Stabile não responde os caras, sabendo tudo que a gente sabe agora? Porque o Garcia não deve deixar. Porque o Fran não deve deixar. Porque outros que fazem a cabeça fraca do seu Osmar não devem deixar. Porque ele certamente não tem competência para entender isso. Ele não entendeu. O Osmar dá declarações que comprovam que ele não tem ideia do que é o negócio. Ou ele tem ideia, e nesse caso ele é um vagabundo. Mas eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é, Osmar deve estar muito confuso. Osmar, presidente de um clube do tamanho do Corinthians, com uma dívida de 3 bi, e não chama para conversar aquele que é o melhor plano que existe para o Corinthians hoje. Por quê? Responda, Osmar. Por quê? Espero que ele responda isso hoje à noite. Mas enfim. O Sallusti falou que eles sempre focaram em 3 pontos fulcrais, né? Viabilidade jurídica, viabilidade política e viabilidade financeira. Que ficaram muito tempo focando na viabilidade financeira e que foram convencidos de que não. Que inclusive banqueiros falaram para eles, olha, a viabilidade jurídica já está garantida. Tá ou não tá, seu Paulo Pedro? Gostaria que o nosso bravo conselheiro Paulo Pedro explicasse. Aquele que falou que a Safiel não para em pé. Aquele que falou que juridicamente não para em pé. Então, humildemente, eu venho aqui, seu Paulo Pedro. Vamos fazer uma live, seu Paulo Pedro? De um lado, o pessoal da Safiel, com o conhecimento deles. Do outro, o senhor, com o seu notório conhecimento. Você que... Eu falo isso de coração. Paulo Pedro é uma sumidade, né? Tá que eu pariu. Imagine o quanto o Paulo Pedro não poderia iluminar a discussão, enriquecer a discussão. Então fica que eu já tentei uma vez, você negou, né, seu Paulo Pedro? Eu tento de novo. Você achou que era armadilha minha? Não, não é armadilha. É assim que a gente vê qual ideia é melhor. É assim que a gente vê quem tem razão. Né? Eu posso ter todos os defeitos do mundo e eu tenho um monte. Mas uma coisa, eu tenho orgulho de uma coisa só. Eu consigo perceber quando o cara abre a boca se ele é bom e se ele é melhor que eu. Mas assim, de cara, eu gosto disso, mano. Eu não fico ofendidinho, eu não tenho orgulho, eu não fico com raivinha, eu falo, caralho, da hora ouvir esse cara falar. É sempre um prazer quando você vê um cara melhor que você falando. Você deixa o cara falar, você fala, caralho, você pensa, você melhora, né? Então imagina que prazer e que produtivo que não seria para o torcedor do Corinthians ver de um lado o pessoal da Safiel com a sua argumentação e de outro Paulo Pedro, Rosala, todos vocês 82 com todo esse notório conhecimento de vocês. Não enriqueceria o debate? Então, seu Paulo Pedro, tá feito de novo o convite. Humildemente, espero que o senhor aceite, tá? Eu posso ser o mediador ou não, se você tem inseguranças comigo, podemos chamar outro cara, pode ser o canal do Bono, né? Pode ser, eu acho que aliás é o ideal, tá? Prometo entrar em contato com vocês para tentar arranjar isso, tá? Mas voltando aos pontos, viabilidade jurídica que o Sallusti garante que tem, e aí ele disse que falaram para ele, para de focar na financeira, porque isso aí vem junto. Foca na viabilidade política, já tem a jurídica, foca na política, que é o que o pessoal da Safiel tá fazendo agora, ou seja, eles estão intensificando esse corpo a corpo. Eles estão levando o projeto pro Parque São Jorge, eles estão levando isso pro associado, e estão perguntando, o que vocês querem, porra? Vamos debater ou não vamos? Vocês vão mostrar onde que isso aqui tá errado ou não vão? Vocês vão dar uma alternativa melhor ou não vão? É isso, tá? Pois bem. E lá pelas tantas perguntaram para ele, e se não der certo a captação? Como vocês sabem, Corinthians não perde nada. Por quê? O que nós estamos lutando para conseguir aqui? A autorização da proposta não vinculante. Ó, a frase já fala, não vinculante. No Corinthians não tem vínculos, o Corinthians apenas diz, ei, mercado, eu autorizo essa Safiel aí a prospectar, usando a palavra da moda com vocês aí. Vê se o negócio é viável. Veja quantas ações vocês conseguem botar para vender, veja se é viável ou não. É só isso que a Safiel precisa. Que o Corinthians deu ok. Proposta não vinculante, o Corinthians não tem prejuízo nenhum. Se os caras forem no mercado, levantarem o dinheiro ou não conseguirem levantar o dinheiro, não muda nada para o Corinthians. Então por que o Corinthians é tão refratário assim à ideia? Por que o Corinthians não assina? Enfim. Pior, como vocês sabem, Osmar prometeu isso para mim no final do ano passado.
Eu tive uma conversa longa no telefone com o Osmar, falei, por que você não autoriza os caras a fazerem? Não, traz o cheque aqui. Eu falei, Osmar, pelo amor de Deus, mas que traz o cheque, porra? Você não entendeu? Os caras vão vender... Sim, eu perdi a linha também com ele no telefone, desculpa, não foi meu melhor momento, mas beleza. De novo, expliquei, falei, os caras vão botar ação para vender. Vendendo essas ações levanta 2 bi e meio. Não tem cheque, Osmar. Os caras só pediram autorização para tentar levantar o dinheiro. Você pode autorizar os caras a irem pro mercado tentar levantar o dinheiro ou não? Falou, não, beleza, eu autorizo. Ele falou para mim. Ao que eu rebati instantaneamente. Você tem noção do que você tá falando? Você tá falando para mim que você vai autorizar os caras da Safiel aí pro mercado? Ele falou, vou. Falei, beleza, fiz um vídeo na sequência. E ele peidou. Peidou, desconversou, não negou nem confirmou. O Fran ficou espalhando por aí, não, ele entendeu errado. Acho que não foi isso que o Catalão falou. Eu até fiz vídeo falando, eu sei o que eu falei, Fran. Eu sei exatamente o que eu falei, as palavras que eu falei e quais foram as palavras do Osmar. Eu sei que ele falou para mim. Ou seja, o Osmar faz isso. Ele mente, ele desconversa, ele vai para um lado, ele vai para o outro, é isso. Mas dessa vez, Osmar, será que dá para você fazer isso? Enfim, vamos ver, tá? Aí o Vessone fala que em esperança, e eu concordo com o Vessone, aliás, eu queria concordar mais, todos nós queremos acreditar nisso, né? O Vessone usou a expressão que a água tá batendo, né? Bater na bunda, né? Que a água tá batendo na bunda dos conselheiros, que em um momento os caras vão falar, caralho, o que nós vamos fazer, mano? Nós vamos esperar falir? Nós vamos esperar fechar as portas? Nós vamos esperar todo mundo ser expulso? Nós vamos esperar a gente apanhar na rua? O que nós vamos esperar acontecer? É legítimo pensar isso, né? Eu também tenho essa esperança. E quero que isso aconteça. Essa reunião com o Core foi visto por muitos como um sinal de esperança. Eu quero acreditar nisso. Que de fato muitos conselheiros ali do Parque São Jorge cheguem pro Osmar e pros chefes do Osmar e falem, olha, porra, os caras estão com um plano aqui de levantar 2 bi e meio. Pô, resolve nossos problemas. Mas vai vender o Corinthians? Não, mano, eu já vou explicar, tá? Porque ele explica de maneira didática. Só quem tem muita má vontade não entendeu até agora. Vamos lá. Associados, mostrar que o risco não é a Safiel, é continuar como está. Ou seja, o Sallusti falando de qual que é o desafio, que é mostrar para o associado que o risco não é a Safiel, é continuar como está. Vão vender o Corinthians, isso aqui vai virar um monte de apartamento. O Sallusti falou, vai virar um monte de prédio de apartamento se falir. Aí vão vender o terreno por merreca mesmo, vai ter um monte de apartamento ali, é isso. Enfim. E o Carlos falou para mim de coletivos que antes não apoiavam, que já apoiam, que ligaram pro Carlos. Eu tô curioso para saber quem é, seja qual for, parabéns. Parabéns, antes tarde do que nunca, tá? E aí alguém pergunta lá pelas tantas para ele, tá, imagina que o negócio tá indo, mas deu errado. Por algum motivo deu errado. O que acontece? Ele falou, boa pergunta. Colocamos no projeto uma cláusula de reversibilidade. Ou seja, se tudo der errado, o Corinthians tem o direito de recomprar todas as ações. Pô, mas vai gastar uma nota? Não, ao contrário, né? Tudo deu errado? Você não tá falando se tudo der errado? Se tudo der errado, a ação tá valendo nada. O Corinthians pode recomprar todas essas ações a preço de nada. E volta todo o comando pro Corinthians de novo. Os caras colocaram essa cláusula exatamente para você, arrombadinha aí do outro lado, e falar, mano, não tem mais o que fazer. Se der errado, fudeu. Não tem. Até isso os caras colocaram. O projeto é feito de um jeito para humilhar o babaca que tá do outro lado e não sabe o que falar. Todos os pontos que foram levantados tá respondido. E eu falo por experiência própria. Eu tô batendo no projeto da Safiel no bom sentido desde que saiu. Eu apontei coisas que eu não gostei, eu apontei coisas que eu achei que era melhor. Muitos fizeram isso e eles fizeram. Não ficou nada sem resposta, não ficou nada sem uma solução, nada. Até nas cláusulas de proteção para não ter concentração de poder, até isso o Sallusti falou. Eu acho ótimo, porque se um cara mostrar para mim que existe uma possibilidade de concentrar poder, eu sou contra e nós vamos arrumar. Me mostra. Enfim. Vamos lá. E como vai... Pessoal, vamos lá. Prestem atenção. Como que vai funcionar na essência o negócio? O Corinthians transfere ativos para essa nova empresa. Todos os ativos são do Corinthians. Então, quais são os ativos de futebol? Estádio, o Parque São Jorge, futebol feminino, categorias de base, tudo que é o futebol. E receitas do futebol. Direito de transmissão, patrocínios, tudo. Tudo isso é o Corinthians que entra com isso. Tá?
para essa nova empresa. Já a Invasão Fiel, que seria a empresa que foi criada pelos caras só para fazer isso e que o compliance do Corinthians vetou, lembra? É uma empresa que não tem experiência. É uma empresa que nunca fez negócio com ninguém. Exatamente, a ideia é essa. Estamos criando uma empresa nova para salvar o Corinthians. Você queria que tivesse feito negócios com o Flamengo? O que você... e o compliance. O compliance do Corinthians é uma piada. Enfim, vamos lá. E a Invasão Fiel entra com o quê? Com 2 fundos de ações. Com as ações, com dinheiro. Vão ter 2 fundos de ações. Um para torcedores, com direito a voto. E um só para investidor não torcedor que não tem direito a voto. Certo? Certo. O dinheiro paga as dívidas. Imagina que você chega com 2 bi ou 2 bi e meio. Pô, mas deve 3, amigão. Com 2 você paga. Porque tem deságio, você negocia. Ou no mínimo você paga o grosso e deixa um resto para ir parcelando e ir pagando. Com 2 você resolve o problema, tá? Dinheiro para pagar dívida, para contratar e o clube decola. Automaticamente, ele falou, sem nenhum passivo. Sem nenhum passivo. Olha que lindo. O Corinthians, de uma hora para outra, tem dinheiro, pagou o que deve, já não tá sujo na praça, pode contratar, pode trabalhar e tá com tudo redondinho. Com um sistema fudido de governança, é só para cima. Seguindo. Falou que teriam headhunters, né? Headhunter seria, tradução literal, caçadores de cabeça. Caçadores, é o cara que vai procurar. É cara que vai no mercado procurar os caras qualificados para fazer aquilo, tá? Eles vão no mercado e vão achar os gestores, tá? Esses gestores não podem ser acionistas, não podem ser sócios do clube, tá? A governança checa se esses caras passam no teste. Então, ou seja, vai ter um comitê de governança que vai escolher. Os headhunters vão mostrar várias opções. O Benja, presta atenção nessa parte que você vai conseguir entender. Vai ter vários nomes lá. Então vai estar lá o cara que foi CEO do Google, o cara que foi o chefe do marketing da Avon, o cara que foi o chefe financeiro do Banco do Brasil, sei lá. Todos esses caras vão estar lá. E aí tem que ser aprovados pelo comitê de governança, que vai ver. Esse cara tem currículo, não tem ficha policial, esse cara pode. São nesses caras que os acionistas vão votar para compor aquele conselho executivo com 5 executivos. 5 executivos, tá? Já vamos voltar lá. Entendeu, Benja? Você não precisa entrar no LinkedIn, fofo, tá? Não precisa, vai estar mastigadinho ali para você. Você escolhe o cara que vai com a tua cara. E quer saber, Benja, qualquer um que você escolher ali tá bom. Você não entendeu essa parte, né? Vou te explicar. Destes caras que você pode escolher, todos tiveram seu currículo checado para ver se ele tá apto a estar lá ou não. Se o cara tá lá é porque ele passou. Então sabe o que você faz, Benja? Fecha o olho, faz um unité, escolhe um. Não tem erro. Mas você vai poder escolher o da sua preferência. Tenho certeza que você consegue, tá, Benja? Não subestime a inteligência do torcedor. As pessoas vão conseguir fazer isso no celular, tá? Até eu vou aprender a fazer isso, tá? Então, candidatos. 5 para o Conselho de Administração. E olha o que é legal. Nas ações, tem 5 distritos. Ó, presta atenção, isso aqui parece difícil. Não é, é facinho, facinho. Tem 5 tipos de cara lá comprando ação. Um é o grupo dos miseráveis, que é onde eu vou estar. É cara que vai comprar de 1 ação até 10. Tá? O grupo 2, de 11 ações até 100. O terceiro grupo, caras que tem de 101 ações até 1000. O quarto grupo, caras que tem de 1001 ações até 10 mil. E o quinto grupo daí pra cima. Olha que legal. Esses 5 conselheiros, caras do conselho executivo, vão ser escolhidos cada um de uma turma dessa. Ou seja, os pobrinhos vão escolher um desse pote aqui. Entenderam? Todos os acionistas que têm entre 1 ação e 10, né? E 10 vão ter lá as opções, vão votar. O mais votado vai ser escolhido por esse grupo. Os caras que têm de 11 a 100 vão poder escolher um. Esse aqui vai poder escolher um. Entenderam? Ou seja, não é que o poder econômico vai escolher os 5. Não! Até nisso os caras pensaram. Não é sensacional? Vamos lá, vamos continuar procurando o problema. É assim que funciona. A gente tem que procurar problema. É o nosso futuro que está em dia aqui. Que está em jogo. É o nosso futuro. Temos que procurar esses problemas. E vários já foram levantados e todos estão muito bem explicados. Se sobrou algum, fale. Argumente. Mas argumente com um mínimo de nível, né? Vamos lá. Essa aqui era a primeira folha. Tem um monte. Oferta de ações, 3 potes. 1 milhão de ações pro povão, pro cara que consegue comprar poucas.
7 milhões de ação para aquilo que ele chama de a classe média, tá? Que seria a maioria, e 2 milhões de ações para investidores maiores, seria o pessoal da Oeste, igual ele falou. Imaginando o estádio, tá? É isso. 5 conselheiros vão contratar o CEO, o diretor financeiro e o diretor de receitas. O diretor de receitas está lá só para pensar em aumentar a receita. Ele vai ficar... Caralho. Deve ter cachorro passando na rua, mas elas ficam loucas, mano. Vai! Vai! Caralho. Peraí que enroscou a cortina. Onde estávamos? Os 5 conselheiros vão contratar o CEO, o diretor financeiro, o diretor de receitas, que só vai fazer isso, tá? O CEO contrata a diretoria. Não tem mais política, senhores. Olha que maravilhoso, façam um corte disso, por favor. Não tem mais política. Os caras contratados foram contratados ou foram escolhidos pelo CEO, EO. Não tem mais carguinho de confiança, não tem estatutário, não tem política. Ninguém tá ali porque foi eleito, aí você tem que esperar, tem que ter impeachment. Não, acabou. Acabou. Se nós acionistas não estivermos gostando do trabalho dos caras, é assembleia ali na hora, pelo telefone. Que loucura! Pelo telefone. Sugestão de votação. Não gostamos do diretor financeiro. Esse cara tá falando merda e fez besteira. Vamos tirar o cara? Vamos! Contrata outro. Bem já, volta lá. Volta naquelas opções que já foram aprovadas, a gente escolhe um outro cara. Entendeu? Não tem mais política. Não tem mais 300 conselheiros, não tem 200 trienais, mas 100 vitalícios. Acabou! Não tem turma, não tem comissõezinhas, comitezinhos do turma. Acabou! Vamos lá. No associativo o turma é eleito. Percebe? É isso, tá? E vai ter um conselho fiscal com 3 representantes. Um indicado pelo clube, pelo Corinthians. Um pelos torcedores e um pelas organizadas. Nessa hora é sensacional porque o Salúcio usa uma expressão que é ótima. Ele fala assim, organizada não precisa mais chutar a porta. Você não precisa mais chutar a porta. Você vai ter um login. Você vai ter um login e senha para entrar lá e ver todas as contas do Corinthians em tempo real. Puta, não é humilhante tudo que eu tô falando? O plano dos caras não é humilhante? Ou eu sou ingênuo, eu sou bobinho? Talvez eu seja, então me mostrem onde tá errado. Eu tô debatendo isso o dia inteiro com pessoas qualificadas, com gente foda, e a gente não consegue achar problema. Onde tinha, resolveram. A gente só vê... Enfim. Teremos um conselho cultural para zelar pelas nossas cores, uniforme, tradição, hino, etc. Com poder de veto. Olha que sensacional. Tem um comitê cultural. Aí o CEO lá, os caras lá, vão lá com a Nike fazer as coisas que o Vini faz hoje, o comitê cultural vai falar não. Não. Sensacional, mano. Sensacional. Hoje nós não temos nada assim. Não tem. Tem o Comitê Cultural do Corinthians que não impede certas coisas de acontecer. Não impede o Corinthians jogar de calção branco quando não precisa. Não impede borda branca. Não impede uniformes mal feitos. Não impede. Não impedem. Vamos ter. Tá? Comitê de Valorização do Torcedor. Lembra disso? Para cuidar do torcedor do Corinthians. Seja na arena, seja para evitar a polícia dando porrada na gente. Vai ter gente cuidando disso. Vai ter um cara do clube lá com a polícia. Falei, seu polícia aí, qual é que é? Vou ter que botar câmera em tudo aqui para vocês não fazerem mais isso? A partir do momento que o Corinthians é uma coisa organizada e a SAF é uma coisa séria, nós vamos colocar a polícia no pau. Mas é isso. Esses executivos qualificados vão processar a polícia. Ou a polícia se comporta, ou nós vamos ter que dar um jeito nisso. Vamos colocar câmera para ver o que os caras estão fazendo com o torcedor. Vamos denunciar a policial que está agredindo o torcedor. Enfim, em suma, vamos cuidar do nosso torcedor. Só em casa? Não, fora também. Que é uma coisa que hoje o Corinthians agora ensaiou fazer, né? Finalmente, depois de tanta gente pedir, de mandar um cara lá. O Corinthians vai jogar em Porto Alegre, manda um diretor do Corinthians, pô, pra falar com a polícia, pra falar com o Ministério Público, pra ver o itinerário das torcidas, pra ver como é que vai ser. Ninguém nunca pensou nisso. A Safiel prevê isso, tá? Tem o Comitê de Valorização do Torcedor. Falou ainda no canal de denúncias externo. Precisa ligar e reclamar.
Garantia de captação. E aí ele falou assim, ó, fim da era da mentira. Não sou político. Não quero o seu voto. Sallusti falou, ó, sensacional. Imagina ele falando, tá? Bom, pelo fim da era da mentira. Ele falou, não sou político. Não quero o seu voto. Não vou falar o que você quer ouvir. Vou falar a verdade. Não tem garantia. Nós vamos tentar levantar esse dinheiro todo. Para isso, o Corinthians tem que aceitar a proposta não vinculante. É isso, tá? Não é compra. Não estamos comprando o Parque São Jorge. É uma parceria. Não vai vender o Corinthians. Hoje, ele falou assim, hoje nós estamos dando o Corinthians. A cada 3 anos, o Corinthians dá uma arena para os bancos. A cada 3 dias, o Corinthians dá para os bancos o dinheiro equivalente a pagar o salário do Memphis. Nessa hora, o Vessone falou, um baita jogador, melhor jogador da história da Holanda. É muito amor. Mas é isso. Esse papo de que estão vendendo, estão dando, pelo amor de Deus, o Corinthians está entregue. Olha o plano que a gente assinou com a Caixa. Olha o contrato com a Caixa. A Caixa hoje é dona do Corinthians, porra. É isso que vocês querem? E aí os caras vêm com um plano desse e tá vendendo o Corinthians, pô, pelo amor de Deus, mano. Enfim. Tá. Aí ele fala do valuation. Eu lembro disso do seu herói Vicente. Não, tem que fazer um valuation. Tem que fazer um valuation, então. Tem que fazer. É sempre bom fazer. Mas não para isso aqui. Porque eles não estão comprando. Não é SAF de dono. Se um dono fosse comprar, ele tinha que saber quanto vale. Aqui não é o caso. E ainda assim, olha que interessante as coisas que o Sallusti fala. Quanto vale hoje o Corinthians? Ele falou ativos menos dívida, né? Aí, vamos contratar uma empresa para saber. Ele falou uma coisa interessante. A marca não vem para a Safiel. Olhem isso é importante. A marca Corinthians, o nome Corinthians não vai para a Safiel. Continua com o Parque São Jorge. E a Safiel vai pagar royalties para o Corinthians. Acho que é 5% do faturamento. É uma puta grana para o Corinthians para fazer nada. Para deixar os caras tocarem o futebol e ganhar cada vez mais dinheiro. E o Corinthians vai ter esses 5%. Ou seja, a Safiel não tá comprando, isso é importante pra caralho. A Safiel não tá comprando o nome Corinthians, a marca, que é o que mais vale. Não tá. E ele falou assim, ó, a nossa captação não foi feita em cima de valor de 3 bi do clube. O Corinthians vale muito mais que isso. Mas sim em cima do que precisávamos para salvar o clube. Ele falou, não tem isso de compra por 3 bilhões, isso é mentira. E aí ele usa um exemplo que humilha. Ele falou assim, vamos falar, tem umas avaliações aí que falam que o Corinthians valeria, eu discordo, algo em torno de 4 bilhões. Mas você tem uma dívida de 3. Então o Corinthians vale 1. Nós estamos entrando com 3, ele falou. Com 2,5. O seu herói Vicente consegue entender essa conta ou não? Nossos conselheiros conseguem entender essa conta ou não? Vamos lá. Ele fala, o Osmar fala que está à disposição para ouvir, mas não nos responde. É isso, tá? E aí ele coloca 3 cenários. Ele explica com gráfico, enfim. 3 cenários. Como quitar 3 bilhões em 5 anos, tá? Não dá, mas isso não tem como. Não tem como, desse jeito, com essa receita, como pagar o que deve em 5 anos? Não tem como. Não tem como, tá? Mas, ele fala, mas e se a receita subir? E se a gestão melhorar? Aí vamos lá, pessoal, acompanhem, tá? Tá pesado o vídeo hoje, não, mas é importante. Vamos lá, ó. 3 bi de dívida. Considerando 3 bi de dívida. Considerando 15% de juros e considerando uma receita de 1,1 bi, tá? Para pagar, ele falou assim, vamos imaginar então que você vai pagar em 5 parcelas anuais de 900 milhões, tá? Ou seja, a parcela é praticamente 100% da receita. Não dá. Não dá. Só a folha de pagamento é metade disso. Vamos para outros cenários, ele falou, tá? Imagina agora com melhor gestão, com juros menores e com 3 vezes mais faturamento. Mesmo assim não dá. Isso aqui é o que ele vai chamar de cenário 1. Então vamos lá, hein? Ó, 3 vezes o faturamento. Apenas imaginem, estamos viajando aqui, que do nada o nosso faturamento vai ser 3 vezes maior. Então, Corinthians tem a dívida que tem, fatura 3 bi, juros do mesmo, em 10 anos, mesmo juros igual. Aí ele coloca aqui, ó, em 10 anos, nessa situação,
Corinthians com 3 bi de faturamento, a dívida cai para 1,5 bi. Porra, metade, lindo, né? Lindo, mas sem investimento nenhum no futebol. Com o time que tem, vai que vai. Ou seja, daqui 10 anos, fazendo tudo certinho, nós ainda vamos estar devendo 1,5 bilhão e não vamos ter ganhado porra nenhuma. E nada vai ter mudado. Qual que é a lógica de fazer isso? Mesmo com 3 bi de faturamento amanhã, que não vai acontecer. Ele tá humilhando. Ele tá mostrando como não tem como, tá? Ou seja, não resolveu. Qual que é o outro aqui? Paciência comigo. Cenário 1. Tá. E nesse momento ele mostra que tem que ter time. Porque senão a receita cai. O futebol mudou. Você tem muita premiação com títulos. Você não pode abrir mão disso. Time bom te traz mais receita, te traz mais patrocínio. Traz estádio lotado. Não tem como abrir mão disso. Você não tem como não investir no futebol. Concordam? Não tem como. Esse papo de vamos ficar humildezinho aqui só pagando dívida, isso não existe. Isso é declaração de morte, é matar. Não tem como fazer isso. Vejam todos os slides que ele mostrou lá. Né? Então vamos lá. Agora o cenário 2. O cenário 2 ele chamou de cenário realista catastrófico. Por esse cenário, ou seja, continuando do jeito que está, com esse faturamento que tem, com os juros comendo, com o déficit aumentando, do jeito que está. Padrão Osmar. Tá? Vamos falar do padrão Osmar. Em 2030, a dívida do Corinthians vai ser de 6 bi. Em 2030, de projeção. Ele fez conta. Ele mostrou o juros subindo, ele mostrou o mesmo faturamento subindo um pouquinho, ele mostrou tudo isso. Ele não inventou. Chama matemática. É só olhar com paciência que vocês vão entender. Não é difícil. Em 2035, desse jeito, nesse modelo, a dívida do Corinthians vai ser de 12 bilhões, senhores. É essa a situação. Cenário 3, Safiel. Dívida quitada em 2028. Ele mostrou o gráfico de pagamento da dívida. Em 2028 acabou. Expectativa de receita de 3 bi mais ou menos igual ao Flamengo, um pouco mais, um pouco menos. É isso, tá? E ele termina falando assim. A escolha do sócio não é entre Safiel ou um Corinthians tradicional, saudável, como a gente sonhava, né? De não precisar de SAF, essas coisas. Mas sim, Safiel ou Corinthians em estado terminal. É isso. Nossa, parabéns, hein? Seu vídeo catastrofista aí. Tá bom. Vocês acham que é isso? Ok. Eu mostrei pra vocês um cara que sabe o que tá falando, que domina cada vírgula, cada palavra do que tá falando, com números, embasado em números. É essa a situação do Corinthians. Não enxerga quem não quer. Gostaria muito de ouvir seu Paulo Pedro, mas enfim, para dizer que nós somos alarmistas, tá? Ou seja, o SAF é colapso. É isso. E se for para ser assim, eu quero que seja Safiel. E não uma SAF de milionário árabe, igual o seu Benja quer. Eu adoraria que tivesse um shake aqui, colocasse 3 bi, É isso, e o Corinthians seria dele, o abobado. O Corinthians seria dele. Teremos um dono que faz o que quer. Tem que ter merda na cabeça querer isso. Não pode ser um corintiano de verdade querendo isso. A Safiel não é isso. Nós, corintianos, seremos os donos das ações. Não é difícil entender. Basta um pouquinho de boa vontade, tá? E tem mais, tá? Isso aqui é legal. Ele falou que uma recuperação judicial não resolve. Ele falou o grosso da dívida do Corinthians, que é com a União, não entra numa RJ. O que entraria numa RJ é o que já está na RCE. Ele falou, ou seja, não vai mudar nada, tá? Um ponto bom, que é um ponto que eu sempre bati, é um ponto que incomoda muita gente. Essa parte eu queria que você mandasse pro metaleiro, tá? O metaleiro sempre falava isso, e outros falavam isso. Que a razão de ser do Corinthians não é gerar lucro para ninguém, não é ganhar dinheiro em cima do Corinthians. Tem toda a razão. Por que eu tô falando isso? Vamos entrar no assunto de distribuição de dividendos. Empresas, vocês sabem como que é, lá pelas tantas, tem lucro, parte desse lucro é redistribuído para os acionistas. É a distribuição de dividendos, do dinheiro que sobrou, tá? Eu sou contra distribuir dividendos. E explico. Nós não estamos fazendo tudo, estamos fazendo para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro também é legal. Por quê? Porque não é dinheiro perdido. Você vai comprar a ação da Safiel, só vai valorizar. Corinthians está quebrado. Cara, é só para cima. Não tem como a ação da Safiel desvalorizar. Ou seja, quem comprar a ação vai poder, depois de 5 anos, vender essa ação por um preço melhor. Quem não quiser vender, não vende. Eu não vou vender.
Eu vou comprar uma ação braba lá e não vou vender. Eu estou ajudando o Corinthians a captar dinheiro. E não quero distribuição de lucros. Mas mesmo sobre isso é engraçado. Ó. Olha o que ele fala aqui. Ó. E aí fui falar com o Carlos antes, tá? Falei com o Carlos sobre isso por telefone. Falei, Carlos, tem uma coisa que me incomoda céu, é os dividendos. Ele falou, o que você sugere? Ele falou, não tem como ser zero. Falei, então vamos fazer o seguinte, 20% só. 20% do lucro. 80% do lucro seria reinvestido no clube. É dinheiro para contratar jogador, é dinheiro para fazer o que quiser. Para ampliar a arena, para fazer o que a gente quiser. Dinheiro em caixa, mano. Que sonho. Entendeu? E aí, ó. E aí, o Carlos ainda me dá a ideia de falar assim, Kaká, fazer melhor ainda. E esses 20% apenas, que seriam redistribuídos para os acionistas, não vão mudar como dinheiro, vão mudar como crédito no fiel torcedor. Olha que legal. É isso. Para você comprar seu ingresso, para você... Entendeu? Sensacional. Ou seja, até nisso os caras cederam. Tá? Ou seja, a distribuição de dividendos vai ser no máximo 20%. E talvez não na forma de dinheiro, mas de crédito no FT. Lindo. Beleza, metaleiro? Tá? Ou seja, não estamos nessa para ganhar dinheiro. Não estamos nessa para lucrar. E mesmo assim, olha que interessante, metaleiro, isso aqui você vai gostar. Ó, ele falou o seguinte, ó. Imagina que o Corinthians, lá no ano 6, nos 5 primeiros anos, ninguém pode comprar e vender ação. Imagina que lá no ano 6, a operação deu um lucro de 20%, tá? E ele falou assim, estamos falando, vai, 300 milhões de reais. Então, 300 milhões de reais de lucro, tá? Vamos lá. 75% é reinvestido no futebol, vai estar no estatuto isso. 25% para acionistas, eu falei com 20, ele falou 25. Isso dá, sabe quanto? Dá 75 milhões. Acompanharam? Ou seja, ó, o Corinthians no ano 6, a Safiel vai dar um lucro de 300 milhões de reais. Vai distribuir dividendo, não vai? Mas é só 25%. 75% fica no futebol. Vai redistribuir para os acionistas só 75 milhões. E aí ele fez uma conta e falou, divide isso por 10 mil acionistas que nós vamos ter. Sabe quanto cada um vai receber? R$7,5. Puxa, capitalistas, R$7,5. Ou seja, quem comprou uma ação vai receber R$7,50. Nossa, tô ficando rico às custas do Corinthians. Percebe como esse argumento não para de pé? Tá? É isso, tá? Ou seja, o cara investiu R$250 para comprar uma ação e depois de um ano ele vai ganhar R$7,5, 3% no ano. Selic é 15%. Quem vai fazer um investimento desse para ganhar dinheiro? Tá? Beleza. Opção de dar esse crédito no FT. Revenda de ações. Ninguém vai deter mais do que 2% das ações. Ele falou. Na hora de vender, preferência para quem tem menos ações. Você quer vender tua ação. Você não pode vender para o cara que tem mais. Você tem que vender para o cara que tem menos. A tesouraria da Safiel vai cuidar disso. Tem uma lista lá dos caras que tem menos. Esses caras com menos ação não têm direito de comprar, tem prioridade. De forma que você sempre dilui. Nunca tem concentração de poder na mão de um cara. Legal? Travas. E ele fala em travas. Proibido o voto em bloco. Só pode comprar ação no CPF. CNPJ não pode comprar, só no CPF. Não aceita a transação em dinheiro. Para evitar lavagem de dinheiro. Se o cara vender ação a partir de um certo valor, uma certa quantidade, o cara tem que provar no imposto de renda dele que ele tem dinheiro para comprar aquilo lá. Para não ter laranja comprando ali. Entendeu? E fora os distritos econômicos, já expliquei para vocês. Cara que tem de 1 a 10, coloca um conselheiro. Cara que tem de 11 a 100, aquilo que eu expliquei, tá? É isso, tá? Enfim. Puta que pariu, 43 minutos falando da Safiel. Mais claro, impossível. Tá? Eu imploro para vocês, por favor, assistam a entrevista do Sallusti com o Vessone, tá? E o que eu posso falar para vocês é incrível como o projeto evoluiu do que era no começo. E por quê? Porque eles tiveram a humildade de ouvir as pessoas. Aceitaram críticas. Inclusive ele cita o Daniel Kepler. Daniel Kepler que falou assim, na época do comitê de governança. Lembram que vai ter um comitê de governança que vai analisar o currículo daqueles caras? Antes estava definido que quem comporia o comitê de governança seriam os caras com mais ação, com mais dinheiro. Por quê? Não é elitismo, não é nada disso. Qual que era a ideia? A ideia é, quanto mais dinheiro o cara tem investido, mais preocupado ele vai estar em ver o currículo daqueles caras. Ao que o Daniel, de maneira muito correta, replicou, falou, peraí, eu posso ser um cara pobre, ter uma ação só, ou coloquei, sei lá, comprei 4 ações, coloquei R$1.000 lá. Pô, esse R$1.000 pode significar muito pra mim. E os caras falaram, você tem razão. E mudaram isso. Já caiu, tá?
Só um exemplo de vários pontos que foram levantados e que foram resolvidos nas novas versões da Safiel, tá? E é um projeto que está cada vez mais robusto, não tem como negar isso. E eu escrevi aqui, será que o Parque São Jorge vai pensar no melhor para o clube? Será que é questão de tempo? Mesmo os mais arrombados dos conselheiros vagabundos que nós temos lá dentro, conselheiros cada um com um contrato debaixo do braço, né? Foi o Osmar que falou, olha só isso, eu esqueci de comentar isso com você, depois a gente fala. Ele falou das dificuldades, porque ele falou, pô, claro, o clube dos conselheiros, cada conselheiro tem um contrato debaixo... Caralho, Osmar, que grave isso, vai ter que explicar, Osmar, Mas é outra história, a gente fala disso depois. Eu espero que até esses conselheiros cheguem no momento que falem, olha, vamos pensar no clube, mano. Essa proposta é boa pra caralho, tá? E o Vessone encerra citando um renomado pensador contemporâneo que tem uma frase excelente. O cara diz que esses dirigentes do Corinthians de hoje, eles preferem comandar um clube quebrado e falido do que serem meros torcedores de um Corinthians brilhante e vencedor. Eu concordo com o cara que falou isso. Acho que é exatamente isso, Vessone. É exatamente isso. E temos que mudar isso. Temos que criar condições para impedir que esses caras continuem pensando assim. Não, nós vamos continuar aqui, foda-se que deve. Deve um, deve dois. Quero que se foda, pra mim tá bom. Tá cheio de espertão lá. Mas a casa começa a cair pros espertão. E nós estamos cada vez mais em cima. Imagina então no dia começarem a pegar esses caras na rua. Pelo amor de Deus, eu não tô defendendo isso. Tô falando sério. É que não aconteceu ainda. Que bom, né? Seria contra a lei. Né? Você não pode simplesmente pegar conselheiro na rua e sair batendo nos caras. Não pode, mas imaginem apenas no lamentável e hipotético cenário que isso comece a acontecer. Que esses caras comecem a apanhar na rua. Quando isso acontecer, talvez eles falem, caralho, eu acho que não dá mais. Não quero que seja pelo amor... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Eu só estou especulando, entendeu? Ou seja, eu tenho esperança que coisas aconteçam que façam mudar a mentalidade do conselheiro de modo a chamar os caras da Safiel para conversar e entender. Coisa que eles não fizeram ainda. Eles não querem entender. O clube é deles. Eles pensam que o clube é deles, é a vaca leiteira deles. São todos os esquemas deles, todos os contratos deles. E aí vem o corintiano, o torcedor querendo mudar isso. Quem esses caras pensam que são? Miguel Marques já falou, o clube é do associado, entendeu? É o caralho, irmão. É o caralho, seu Miguel Marques. E você vai ver. E nós vamos provar isso pra vocês de maneira extremamente democrática e respeitosa, beleza? É isso. Bom, eu vi esse vídeo e me empolguei. Vi o vídeo ontem, primeira coisa que eu fiz, mandei pra ler. É isso, falei, mano, já falei aqui ou não? Eu falei, por favor, assista. Mandei para os meus amigos da Arquibancada 85, pros cabeça, falei, por favor, assistam, não precisa concordar, assistam. E peço a todos aqueles que frequentam o Parque São Jorge, de todos os coletivos, todos, mesmo aqueles mais limitados intelectualmente, tenham a humildade de ler, tenham a humildade de entender o que está em jogo. E de como esse projeto é muito, muito melhor do que qualquer outra coisa que alguém já pensou até agora. Pensem no Corinthians, pensem grande. Não pensem em ter chapinha pra ganhar eleição. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pra ganhar churrasquinho e camisa. Porra, porra. Enfim, é isso, tá? E por fim, reitero aqui o meu convite ao excelentíssimo senhor Paulo Pedro, essa sumidade intelectual da turma do 82, que tem visão diferente. Para ele, a Safiel não para em pé juridicamente. Eu gostaria muito de ouvir os argumentos do seu Paulo Pedro. Eu gostaria muito de ver o seu Paulo Pedro debatendo com o Sallusti, tá? É isso, fica o meu convite, depois eu falo para vocês se deu certo ou não, tá bom? É isso, assunto principal do vídeo de hoje era esse, tá? Uma aula, um show que o Sallusti deu ontem. Acho que ele tá tão acostumado já a falar aquilo, que ontem foi blá 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 blá. Ele demoliu, tá? E parabéns pro Vessone também na condução. Deixar o cara falar é fundamental. E você foi muito bem, beleza? Beleza. Vários outros assuntos. Vamos aos assuntos primeiros, agradecer depois. Vamos aos assuntos primeiros. Então vamos lá. Assunto importantíssimo. Reforma do estatuto, tá? Vai ter? Vai. E olha que engraçado. Alguns bravos conselheiros tentaram vetar. Entraram na justiça e pediram para anular, para que não tivesse, né? Esses caras não param de passar vergonha, mano. Vou falar 3 nomes pra vocês que assinam isso daqui, tá?
Guilherme Stranger, que surpresa, mano. Ademir Benedito, não. Alexandre Uzi, não é possível que esses senhores de tantos serviços prestados ao Corinthians, guardiães, né, como é que você fala, guardiães da memória do Corinthians, tentaram impedir a votação na Assembleia Geral de Sócios, tá? E tomaram. O juiz falou, não. Pelo exposto, determino o apensamento destes autos ao processo tal, ressaltando que a vinculação, blá, 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 blá. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo acumulado, blá, 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 ajuizada por Ademir Benedito, Guilherme Stranger, Alexandre Uzi, em face de onde arrancaram em face de, mano? Olha esses puta que eu pariu. Em face de Esporte Clube Corinthians Paulista de Leonardo Fogaça Pantaleão. Os autores, papapá, conselheiros, e aí ele vai falando das coisas aqui, é o relatório, fundamento e decido. Para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada ou cautelar, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não é esse o caso, ele falou, tá? O juiz fala aqui. Não se sustentam frente às provas pré-constituídas e aos fundamentos já expostos por este juízo na decisão liminar proferida, blá, blá, blá. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Considerando-se o grande volume de feitos, deixo designar a audiência inicial, citam-se os réus, Corinthians sei quê. É isso, tá? Ou seja, o seu juiz falou, não, vai ter a votação da reforma do Estatuto na Assembleia Geral de Sócios do Corinthians. Muito bom, tá? Mas eu confesso que eu estou assustado, porque eu falei, beleza, vamos votar o quê? Porque eu não sei. O Pantaleão não divulgou, não foi divulgado. A gente sabe que tinha um texto base, mudou, não mudou, teve alteração. Qual que é? Eu quero saber para poder falar. Mas fiquei mais tranquilo quando me disseram que não vai ser o texto base. Que o Pantaleão vai botar para apreciação também os destaques. Vocês lembram disso? Tem problema, eu explico de novo. Vocês lembram quando teve o debate? Primeiro o Stabile estourou a reunião. Iam debater, o Stabile, né, os coleguinhas vitalícios falaram, arruma briga com o Romeu para não ter a votação. Ele foi lá, arrumou briga com o Romeu, não teve a votação, e o Romeu, cuzão, jogou direto para a Assembleia. Em vez de falar, vamos tentar mais uma vez, senão eu vou fazer isso, né? Beleza. Depois teve outra. E os caras votaram, debateram 15 destaques, 15 pontos ali que eu achei ótimos. Tem 15 pontos muito bons ali. Opção do fiel torcedor, para já, para não sei o quê. Lembra que tinha uma verba, os caras estavam querendo uma verba de 5% do faturamento para o Conselho Deliberativo fazer suas reuniões. Cara, era uma fortuna. Caiu, tá? Caiu, isso aí, os caras colocaram que não vai ter. Teve 15 pontos lá muito importantes. E o Pantaleão falou que esses 15 pontos estarão para votação também, o que eu acho ótimo. Já me dá mais tranquilidade, tá? Enfim, é isso. Se Guilherme Stranger, Alexandre Uzi e Ademir Benedito são contra a reforma do Estatuto, eu sou obrigado a ser a favor, tá? Mas eu não sou idiota, eu não sou obrigado a topar com tudo que tá lá dentro. E tem coisa lá dentro, ou melhor, tinha coisa lá dentro que pra mim não dava. E por essas e outras, hoje eu tinha uma reunião marcada com o Fábio Prudente, do coletivo Voz Corintiana. Puta que desculpa, eu sempre esqueço, eu confundo o nome dos coletivos, foi mal. E eu queria esclarecer exatamente esses pontos todos com o Fábio. Não deu, tivemos que remarcar, ficou para sexta. Então, eu levarei ao pessoal do coletivo, o pessoal que foram um dos responsáveis por terem desenvolvido todo o texto, tendo feito toda a estrutura da reforma do Estatuto. Eu quero questionar algumas coisas que eu vi ali que me incomodam. Qual que é a minha esperança? Eu vou levar isso pro Fábio, vai falar, Cacá, você tá mal informado, isso aí já caiu, isso aí não tem. Tô sonhando com isso. Para eu poder chegar aqui para vocês e falar, sou totalmente a favor. Tá tudo certo, o que tinha de errado não tem mais, ou o que me desagrada não faz diferença nenhuma, vamos que vamos, tá? Quero estar melhor preparado para fazer isso para vocês, mas eu preciso do texto final. Eu preciso saber exatamente o que tá lá. Não texto 1, texto 2, texto 3, não dá. Redação 1, redação, tá? Voltaremos com isso, tá bom? É isso. Vamos ler Pastor Mala para irritar, né? Já que querem calar o Pastor Mala, eu vou ser do contra. Vou ler o Mala. Olha o que o Mala falou aqui, ó, sobre o Estatuto. O Estatuto realmente necessita de reforma, mas o que verdadeiramente precisa de mudança é o aplicador do Estatuto, o aplicador da lei. Pode-se ter o Estatuto mais moderno do mundo, mas se os aplicadores não forem sérios, nada mudará.
O atual estatuto, apesar de arcaico, prevê inúmeras... Que aula, adorei essa parte aqui. O atual estatuto, apesar de arcaico, prevê inúmeras punições para casos como os de Andrés, do Willio, Augusto, do pessoal da tentativa de golpe, de Adriano Monteiro Alves e das supostas irregularidades da gestão de Osmar Stabile. No entanto, o debate e o embate político são os que regem as ordens do Corinthians. A reforma estatutária é necessária, mas sem uma intervenção que transforme os aplicadores do estatuto, ela não terá efeito. É isso. É o que eu falei inúmeras vezes e apanho desse pessoal aí. Tem gente que parece que não torce pro Corinthians, torce pra reforma do estatuto. Torce pra reforma do estatuto. Intervenção judicial, nem a pau. É só reformar o estatuto. Safiel, jamais. É só reformar o estatuto. Não dá, mano. Não dá em nenhum aspecto. Seja no ponto da governança, seja no ponto da punição para quem faz merda, seja no que diz respeito a levantar o clube falido que tá. Não dá, tá? Enfim, eu não tô nessa ilusão, tá? Mas eu não quero ser o babaca que foi contra para jogarem na minha cara depois. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aprovar o estatuto. Vamos aprovar o estatuto. E vamos ver o que acontece. Pelo que muita gente fala, porra, dá água pro vinho, vamos faturar 3 bi, vamos prender um monte de gente, vamos descobrir um monte de coisa errada, e o Corinthians vai decolar. Não dá pra acreditar nisso, tá? Mas eu não quero que os caras tenham essa desculpa depois. Ah, tá vendo? Não aprovaram o estatuto, por isso que tá assim agora. Não. Vocês não vão ter essa argumentação. Vamos aprovar o estatuto, tá? Vamos aprovar o estatuto, vamos melhorar, vamos fazer a coisa certa. Né? Pô, tem que ter um estatuto bom, vamos fazer. Vamos fazer, tá? É isso. E torço sim para que dê certo. Vai ser desnecessário, porque pelas mudanças que o Corinthians realmente necessita, que a intervenção em Safiel é desnecessário. Mas vamos fazer, tá? É isso. Essa daqui é foda, é revolucionária, surpresa, bomba que estourou ontem à noite, tá? Despacho, decisão, Poder Judiciário. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula estatutária acumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência antecipada proposta por associados do Corinthians. Vocês já vão entender. Eduardo Pereira de Lira Neto, Fabiano Mastrangeli Madeira, Hélio Yasushi Mini. Desculpa, eu tô meio cego. Rudney Aroni Júnior, Sérgio Henrique Ono e Carlos Fabiano Barroso Rivera em face de Esporte Clube Corinthians Paulista. O que esses caras falaram? Esses caras entraram na justiça e falaram: eu sou sócio do clube, vai ter reforma do estatuto, vai ter votação para a reforma do estatuto e eu não posso votar, porque falam que tem que ter 5 anos. Eu não acho certo isso, acho isso errado. E o juiz deferiu, o juiz concordou. Ou seja, tá aqui, senhores, não é minha opinião, despacho de um juiz falando que caiu. Esse negócio de você só poder votar no Corinthians para qualquer coisa depois de 5 anos, caiu. Decisão judicial, tá aqui. Corinthians vai tentar brecar? Vamos ver. Ou seja, teoricamente, todo sócio do Corinthians vai poder votar na reforma do estatuto. E se a eleição fosse hoje, todo associado do Corinthians, não importa quando você ficar sócio, vai poder votar. Isso é um tapa na cara dos caras lá dentro. O Tuba deve estar se remoendo. Quantos corintianos sócios devemos ter que não tem os seus 5 anos aí? Uns 1.000, 2.000? Pô, que diferença faz, hein? Que diferença que isso faz numa eleição, né? E os caras devem estar apavorados. Vou ler um resumo para vocês. A Justiça decidiu que todos os sócios do Corinthians poderão votar na Assembleia de 20 de junho, incluindo aqueles com menos de 5 anos de associação. Puta, que vitória isso, mano. Puta que eu pariu, mano. Você lembra que a gente falava vira sócio para daqui 5 anos, vira sócio para daqui 5 anos? Caiu, mano. Caiu. Segundo a decisão, a lei garante igualdade de direitos entre associados de uma entidade como o Corinthians. O clube pode conceder benefícios especiais a algumas categorias de sócio, mas não pode retirar direitos básicos, como o direito a voto. A decisão também se apoia na Lei Geral do Esporte, que exige gestão democrática e participação dos associados nas decisões da entidade. Além disso, o juiz entendeu que os sócios mais novos não podem ser impedidos de votar justamente em mudança das regras do clube, pois isso contrariaria princípio de segurança jurídica e liberdade associativa. Perfeito. O entendimento segue decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça, que já considerou inválidas regras de associações que restringiam indevidamente o direito de voto do seu associado. Ou seja, já tinha jurisprudência, senhores. Os caras encontraram um caso em que os juízes já tinham dado decisão favorável nesse sentido para os sócios, entendeu? Acharam jurisprudência, aplicaram aqui e caiu. Sensacional, mano. Sensacional. Achei do caralho isso, tá? Do caralho. Então é isso, voto imediato.
Grandioso, vamos lá. Puta merda, 1 hora já de vídeo, eu tô longe ainda. Hoje acho que vamos ter um videozinho curto. Vocês vão ver. Em pronunciamento sobre afastamento do cargo de vice-presidente do Corinthians. Então, primeiro, Osmar pediu licença, Osmar. Armando pediu licença, tá? Armando é pouco, né? Pelo que eu pedi aqui, eu pedi pra você renunciar. Sai fora, mano. Sai fora, né? Mas o Armando apenas pediu licença de 30 dias. Bom, em pronunciamento sobre afastamento do cargo de vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça acusou Osmar Stabile e Leonardo Pantaleão de participação no desvio de materiais esportivos enviados pela Nike ao clube. Não corresponde à verdade a narrativa de que eu teria me apropriado de 131 materiais do clube. A acusação sequer teve o cuidado de ver que desses 131 materiais, 62 itens sequer saíram do Corinthians. 6 itens foram destinados para o segurança de confiança do presidente Osmar, Fernando. 2 malas foram destinadas para o Leonardo Pantaleão. Há equívocos que já foram explicados e continuarão sendo esclarecidos. Bom, o que eu acho disso? Não sei, vamos ver. Pode ser desespero de alguém que quer atacar os outros porque está caindo? Pode. Pode ser verdade? Pode, claro. Tenho certeza que o Pantaleão vai explicar e o Osmar vai ter que explicar, tá? Ou seja, Armando cai atirando. Que bom, que seja assim com todos vocês. Agora a gente vai descobrindo, né, Armando? Aliás, te pergunto, já que é assim, Armando, por que você não denunciou isso antes, Armando? Quando começaram a falar isso pra você, por que você não falou? Peraí, ou vocês vão lá e falam, ou eu vou falar que 2 malas foram pra você, Pantaleão. Que não sei quantas coisas aqui foram pra você e pro seu segurança, seu Osmar. Você não falou isso antes, Armando? Torcedor do Corinthians não tem o direito de saber disso? Enfim, vamos lá, tá? Essa é boa. Segunda-feira teve a continuação da Assembleia dos Conselheiros, da reunião dos conselheiros, que decidiria pelo afastamento dos golpistas, aqueles que tentaram dar um golpe no Osmar, como vocês se lembram, a turminha do Augusto. Augusto já expulso, por isso, mas faltava julgar mais alguns. Vessone, a noite patética da tentativa de golpe em maio de 2025 segue sendo punida no Parque São Jorge. Depois de Augusto Melo, mais 2 dos seus aliados foram expulsos pela invasão ao 5º andar na sede administrativa. Claudinei e Valmir. A dupla Claudinei, Ney e Valmir. Os gênios que tocavam a base do Corinthians, né? Eita, a comissão de ética dos associados decidiu pela saída. Claudinei, que vocês sabem, era técnico, né? Como o Augusto sempre prometeu, gestão técnica. Ele era técnico, né? Em refrigeração. Não importa, ele era técnico, mas tava lá tocando a base do Corinthians, né? Ele e o grande Valmir. Beleza. A comissão de ética, ou Valmir, que era técnico em refrigeração, enfim, é um dos dois, tá? A comissão de ética dos associados decidiu pela saída definitiva tanto do ex-diretor quanto do ex-diretor adjunto das categorias de base da gestão Augusto. Ambos foram os responsáveis pelas surreais 87 contratações para as equipes sub-17 e sub-20 em apenas 1 ano e meio no departamento. A decisão cabe recurso ao plenário do Conselho Deliberativo. Já vão tarde, vão pro inferno, desapareçam do Corinthians, mano. Desapareçam do Corinthians. Mas não só eles foram, porque o principal que eu mais estava esperando é a Maria Louca, Maria Ângela Ocampos, primeira secretária do Conselho Deliberativo, foi expulsa do clube por conta da invasão à sala da presidência em maio de 25, certo? Tchau, dona Maria, vai dar golpe em outro lugar, tá? Vai pra... Sim, eu ia falar um palavrão desnecessário, tá? Desnecessário. Vai, dona Maria Louca. Tchau pra senhora, tá? Muito bom, tá? Muito bom. O que é isso aqui, hein? Bom, sei lá o que eu escrevi aqui. Mas vamos lá. Tá. E falando desse assunto, mais uma vez eu vou ler Pastor Mala só para irritar muita gente que odeia o Mala. Não tem problema. Vão ler, vão ouvir. Não adianta só expulsar. Queremos que o departamento jurídico do Corinthians tome as devidas atitudes judiciais para que os ex-presidentes que usaram recursos financeiros do Corinthians para fins particulares reembolsem o clube com os valores corrigidos. Não importa se é muito ou pouco, é necessário devolver ao clube que é do clube. Não adianta ser um leão contra influenciadores, esse é o Pedro Soares, é pro senhor essa daqui, ó. E torcedores, isso é um gatinho contra quem lesou o clube. Esta semana, sócios e conselheiros vão protocolar requerimentos nesse sentido. E a pergunta é, por que o Corinthians, através de seus dirigentes, não assumiu e se colocou na condição de vítima desses ex-presidentes?
e não os representou judicialmente, mesmo eles sendo réus confessos. Nossa luta continua. Muito bom, Mala. E eu devolvo essa pergunta. Seu Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, presidente Osmar Stabile, seu Rachid, sei lá para que você serve aí, seu Rachid, secretário-geral. O Andrés foi acusado, ele é réu. Ele é réu, confessou que roubou. O Corinthians não fez um BO contra o Andrés até hoje. Seu Pedro Soares, você como chefe do jurídico do Corinthians, você poderia me explicar por quê? Vocês até hoje não fizeram um BO contra o Duílio. Vocês não fizeram um BO sequer contra o Augusto. Por que não? Esses caras não roubaram o clube? Não prejudicaram o clube? O Corinthians que deve dinheiro pra caralho, não tem dinheiro a reaver desses caras? Mas vocês preferem ir pra cima do Pastor Mala. Não é patético? Sim, na humildade, tô trocando ideia, tô especulando aqui com vocês. Não é patético? Não é de ter vergonha? Eu teria vergonha. Tá? Eu teria vergonha. Tá? Se eu fosse o jurídico do Corinthians, eu teria vergonha. Mas vamos esperar para ver o que o senhor Pedro Soares nos diz, tá? É isso, e seguimos. Mala, Pedro Soares. Mais mala, olha só que legal. Corinthians pediu em 23/03, que é março de 23, a abertura de inquérito contra Adriano Monteiro Alves por estelionato. Não, 23 de março desse ano. Sim. Clube alegou que o irmão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves negociou contrato sem autorização da diretoria. Vocês lembram disso, né? Esquema feio do Adriano, né? Abrindo uma empresa com uma outra mulher, que era uma advogada, falando pra pagar na conta da advogada. Escandaloso. Escandaloso, tá? E vejam, e o Corinthians que abriu o inquérito contra ele, tá? O clube alegou que o irmão do ex-presidente negociou contrato sem autorização. Acordo previa pagamento para a empresa que não possui relação com o Corinthians. E aí vem. Adriano Monteiro Alves segue com seu cargo no Corinthians, já que até hoje o clube não informou sua saída. Então, mais uma vez eu pergunto para o senhor Pedro Soares, jurídico do Corinthians, chefe do jurídico do Corinthians, o que foi feito com relação a Adriano Monteiro Alves? Pergunto para o Pantaleão, também para todos, ele foi para a ética? Já está em processo de expulsar esse cara do clube ou não? A impressão minha é o que vocês fizeram com relação ao Adriano foi nada. Vocês poderiam explicar, por favor? Doutor Pantaleão, eu sei que assiste o canal do Povo Escolhido, porque ele me fala. Então, doutor Pantaleão, eu aguardo sua resposta com relação a isso, tá? E o senhor Pedro Soares também. Gostaria de saber o que vocês fizeram com relação a Adriano, tá? Muito obrigado. Rubão. Mala. Mais uma postagem do Mala. Tic-tac, tic-tac. Celular apreendido de Rubão preocupa aliados e parceiros do ex-diretor de futebol do Corinthians. O GAECO apura a origem dos valores encontrados à sua residência e a análise do aparelho, do celular dele, pode revelar ligações com empresários, advogados e outros envolvidos. Dessa tragédia toda, o único lado bom é ver vocês se fudendo, é só isso. A única coisa que pode nos trazer satisfação é ver vocês se fudendo, tá? Torcemos muito pra isso. É, Rubão, caindo a casa, hein, mano? Fez esquema lá em Catanduva, não é isso? Não sou eu falando, é a justiça, né? E vai ficar ruim pra você? Vamos ver, tá? É isso. Isso aqui é sensacional. Lembra que eu falei do afastamento do Claudinei, né? Ele escreveu um comunicado. Olha o título. Comunicado de indignação. O Claudinei, o grande Ney, soltou um comunicado de indignação, que eu não vou ler, tá? Não vou fazer isso com vocês, mas longo até. E a indignação, e a injustiça, e um absurdo, e blá blá, mano do céu, é muito bom, né, mano? Ai, vamos lá. Agora vamos continuar falando de coisa ruim. O Talleres, ou Tágeres, da Argentina, deu um ultimato, isso aqui é velho, eu esqueci de falar, com relação ao pagamento do Garro. Ou seja, ou o Corinthians paga os caras, ou os caras vão entrar na FIFA e vamos ter outro transfer ban, tá? É isso. Mas eu tenho certeza que o Osmar vai resolver, tá? O Osmar sabe o que fazer. Essa daqui é só pra eu não passar raiva sozinho. Tira o brilho. Eu aprendo, tá vendo? Pouco brilho. Não é fácil. Muito brilho. Desculpa. Tô tentando.
Bom, é um post do Corinthians, tá? Que merda, do Instagram do Corinthians, tá? Vou ler, vai. O manto do nosso filho do terrão e de todo o elenco do Corinthians te espera na Shop Timão. Vem aproveitar, tá lá. E tá o André, número 49, de calção branco. Eu vou falar o que eu acho que é isso. Eu acho que aquele arrombado do Vini tá fazendo de propósito já. Eu já acho que é de propósito. É pra dobrar a aposta. Pau no cu daquele catalão filha da puta, entendeu? É calção branco mesmo. Vou bancar calção branco agora e é isso, que se foda. Só pode ser isso. Porque não é possível tamanha incompetência. Não é possível. Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a repercussão daquela campanha que eles fizeram, com os caras de calção branco em cima do busão, de tudo que ele ouviu, não é possível fazer isso, tá? Ainda bem que para lavar nossa alma temos o Teleco, que logo embaixo respondeu. O mongol do marketing que aprovou essa imagem tinha que ser surrado. Enfia o calção branco no seu rabo, Vini. Seu bosta. Ruim de merda. Não fui eu que falei, foi o Teleco. Foi o Teleco. O Teleco ele é um doce, é um elefante numa loja de cristal, como vocês podem ver, né? Foi isso que ele falou, tá? E a única coisa que eu posso falar é: Teleco me representa, tá? Vini, é isso. Que vergonha, mano. Que patético. Queria saber o que você faz, mano. Ou o que você não faz. Você não consegue resolver o básico. É assustador, mano. É tão difícil acreditar, Vini, que você seja tão fraco assim, que eu prefiro acreditar que é provocação. Seria mais inteligente. Ou não. Mas eu prefiro acreditar nisso. Eu acho que seria mais digno da sua parte estar fazendo isso de sacanagem do que de fato você não tá vendo isso aqui. Ou seja, você não vê nada. Enfim, com todo respeito, Vini, cara que eu tenho um carinho enorme, sai daí. Fora. Você é fraco. Você é fraco. O marketing do Corinthians é uma vergonha. É de um amadorismo atroz, é assustador. Vocês são de uma incompetência gritante. Vocês são muito fracos. Vão embora, por favor, com toda a educação, tá? É isso. Tá. Só aqui, mano, Davi ou David Amorim mandou pra mim no Instagram, o que é raro. E a preocupação dele é com relação à volta do Tuma. Sim, é possível, Davi. É possível. Como vocês sabem, o Tuma está licenciado. O Tuma não foi afastado. Ele pediu licença. O Pantaleão está lá no momento fazendo o que está fazendo. O Tuma volta quando? Quando ele quiser. Infelizmente. Puta que pariu, mano. Então tá caindo todo mundo. O André já foi, o Duílio já foi, o Augusto já foi, não sei quem mais já foi. Puta, e vai sobrar. O Osmar daqui a pouco vai, o Armando rodou, vai sobrar o Tuma. Mas não é, né? Primeiro, mesmo que ele volte agora, ele tem até o final do ano. Mesmo que ele volte agora, não. Mesmo que ele volte agora, mesmo que o Osmar sofra impeachment, e aí sim, não tendo o Armando, iria ele. Mesmo assim, ele vai ter até o final do ano. Esse processo todo não acontece tão cedo, ele vai ter alguns meses ali, o que ele vai fazer? Tá? Enfim, pau no cu do Tuma. Eu apenas espero que o Tuma, seu Romeu, grande Romeu, meu parceiro, espero que o senhor esteja assistindo o canal do Povo Escolhido. Já te pedi isso uma vez, peço de novo. Eu falava, tem a grandeza de ir embora, tem a grandeza de sair. Você se licenciou apenas, entendo, mas o meu pedido agora é um pouco diferente. Não volte, seu Romeu. Não volte. Por quê? Eu falo isso assim com todo respeito mesmo, tá? Com doçura até. Porque ninguém te quer, Romeu. Ninguém te quer. Se você quer um Corinthians novo, oxigenado, por favor, nos ajude a nos livrar de todas essas figurinhas carimbadas que ninguém aguenta mais, inclusive o senhor. Inclusive o senhor. Tá? Por favor, não volte. Tenha a grandeza de não voltar. Tá? É isso. Pedido encarecido, humilde. Claro que não vai adiantar nada. Não tem problema nenhum. E o Osmar, hein? Eu coloquei aqui. Hoje à noite quero ver. Ele vai fugir? Como vocês sabem, 5h43 enquanto gravo esse vídeo. Hoje às 19 horas, Osmar Stabile vai estar no canal do Bono, no Voz da Arquibancada FC, o Voz da Arquibancada de verdade, o Voz da Arquibancada FC, tá? Hoje às 19 horas, às 7 da noite, Osmar vai estar lá. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer. Será que o Osmar vai falar as mesmas groselhas? Será que o Osmar vai estar lá num ambientezinho de amiguinho que não aperta ele? Não, não vai. Não vai. Será que o Osmar vai falar os absurdos que fala e vai ofender a nossa inteligência? Ele vai tentar. Porque essa é a natureza do Osmar. É enrolar, é não falar, é tentar te enganar, é mudar de assunto.
Espero que o Buono consiga pegar o Osmar de modo que fique evidente para todo mundo quem é Osmar Stable, tá? Quero ouvi-lo falando sobre a Safiel, que ele falou de Adessa. Esses caras que querem vir aqui no Corinthians ganhar dinheiro. Olha o que ele falou, mano. Que a Safiel é uma ideia dos caras aí pra ir ali no clube ganhar dinheiro. Puta, que dinheiro, mano. Enfim, ele é apenas um desqualificado ou tem método? Ele tá senil? É a idade? São os remédios? É desonestidade? É burrice? É difícil saber, tá? O que eu posso falar pra vocês é, eu tô assustado ultimamente com o Osmar. Eu tô assustado com as declarações dele, com as coisas que ele fala, enfim, culpa tua, se apoiou, vai tomar no seu cu, irmão. Não entendeu até agora, cara? Sou obrigado a aturar uns arrombados desse ainda. Enfim, nem eu que não esperava muita coisa, confesso pra vocês, até eu tô surpreso de ver o nível do Osmar. O que ele virou? Ele só fala merda. Ele só fala merda, ele não consegue responder as coisas. Enfim, nós vamos ver isso aí hoje à noite, tá? É isso. E eu escrevi aqui, o entrevistador vai ser frouxo? Vamos ver. Vai deixar o cara estragar a entrevista igual o Vini estragou? Vamos ver. Eu acho que não, porque eu confio demais no entrevistador, o cara é brabo, tá? Pra ajudar ele eu mandei umas perguntinhas também, mandei só 12. É isso, tá? É isso. 1h16, acelera, Kaká, tá ficando longo isso aqui. Post aqui no X. Larissa Bepler. Tudo bom, Larissa? Como é que você tá? Você tem raiva de mim, eu sei. Eu não tenho de você, acredite. Não entendo até hoje porque você brigou comigo. Sim, você brigou comigo. Minha briga foi com o Ciro. Eu fiquei horrorizado de ver o Ciro, um dos donos da central do Timão, falar coisas sobre a Safiel em público, é um bom projeto, tem que ver, e no privado, em alguns grupos nos quais eu estava, ver ele falando que isso é esquema do Augusto. Que aqueles caras lá isso, aqueles caras lá aquilo, enfim, eu fiquei horrorizado com aquilo, Larissa. E eu falei. E eu denunciei mesmo, eu falei, eu não confio nesse cara, eu acho que o que ele fez foi lamentável. Depois ele ficou aí espalhando que eu recebo o dinheiro da Safiel, não tem problema. Enfim, e você veio junto no ódio. Mas eu nunca te ataquei, Larissa. Eu não tive briga nenhuma com você. De fato, tem um problema com aquele senhor, senhor seu marido, né? Não quero comentar, ele não merece, ele não tem tamanho para ser lembrado aqui, enfim, que tá numa situação, aliás, complicada, né? Descobriram coisas lamentáveis sobre ele, mas de novo, eu vou separar, porque você falava isso pra mim. Eu não tenho nada a ver com meu marido, eu falava, Larissa, mas é foda, né? Mas vamos nessa linha, de você não ter nada a ver com ele. Então não entendo por que você começou a me atacar também. Eu apenas sou a favor da intervenção, eu sou a favor da Safiel, você ficou jogando na cara, defensores do Augusto, não sejam desonestos, porra. Não demorou pra gente começar a bater no Augusto. Você mesmo entrou no X me defendendo, o bola da vez aqui virou catalão porque agora ele tá criticando o Augusto. Você sabe disso. Faz tempo que eu xingo o Augusto, que todo mundo xinga. Não tem como defender o Augusto, né, Larissa? Ou seja, vocês não têm nada contra mim pra me odiar. Mas você ficou brava, você tomou as dores do Ciro. E eu lamento. Daniel Kepler fez o mesmo. Eu tava brigando com o Ciro, ele entrou batendo. Foi defender o chefe. Consigo respeitar a lealdade dele pro chefe dele, não tem problema. Mas enfim, Larissa Bepler, ela escreveu sensacional, tá? E eu não tô ironizando, Larissa, eu vou te parabenizar, tá? Em um ponto, Duílio tinha razão. O Corinthians se tornou ingovernável. A gestão acabou e honestamente não vejo como antecipar as eleições poderia mudar os rumos do clube. O mais sensato hoje é aceitar a proposta da Safiel, melhor opção na mesa, e torcer para que a captação tenha sucesso. Larissa, aplausos para você. Aplausos, fico feliz demais de ver você falando isso. E vou mais longe, olha que loucura. A nossa briga foi por isso. Foi porque o seu sócio falava o contrário disso, Larissa. Ou seja, sem querer, com o tempo você me deu razão. O Ciro foi um cuzão quando foi lá falar que isso aí é esquema do Augusto. É uns caras aí que não sei... Ele falou. E eu vou falar pra você, Larissa, eu não acreditei quando eu li isso aqui. Achei que era fake, achei que era piada de algum amigo para tirar sarro, e não é. Parece que você de fato escreveu isso aqui. Eu fico muito feliz, Larissa. Muito feliz mesmo, tá? Que não só você... E você estar dizendo isso, Larissa, é a comprovação daquilo que eu tô falando aqui há tanto tempo. Com o tempo, qualquer pessoa que tem no mínimo 15 neurônios, qualquer pessoa minimamente inteligente e bem intencionada, tem que ser bem intencionada, enxerga que o projeto da Safiel é do caralho. São os corintianos tomando conta do comando do clube.
São os sócios tomando as decisões. São os sócios escolhendo os caras que vão fazer o trabalho. Sem política. Imagina, sem conselheiro, sem nada disso. E com dinheiro. E com governança. É tão bom, mas tão bom que eu tô procurando a porra do defeito, Larissa. Eu não acho. Deve ter. Sempre tem, porra. Deve ter uma pegadinha aí nessa porra. Eu tô procurando a pegadinha e eu não consigo achar. Enfim. Fiquei muito feliz de ver a Larissa Bepler escrever isso aqui, tá? A ponto de esquecer todas as injustiças que você cometeu contra mim, tá, Larissa? Não que você queira, mas enfim. Não te desejo mal, tá? Parabéns pelo seu posicionamento. E o último aqui... A gente só fala de coisa ruim, né? Eu tava vendo esse cara que me mandou a mensagem, ainda mais no X, mano, que é só merda. É só uns moleque de merda que fica tentando me provocar pra poder chamar atenção. É uma bosta. Mas esse cara aqui, o Jezão, J-I-H-zão, Jezão. Kaká, acho que devemos começar a listar os bons sujeitos também. E não só os canalhas, tipo, sei lá, pra juntar e ouvir Ramones. Aí falou Cássio Concerino, Pastor Mala, Munhoz, quem mais? Mano, vamos pensar. Você tem razão, vamos pensar nessa lista, tem muita gente boa pra colocar aqui. Tem muita gente boa, muita gente tá correndo pelo certo, muita gente tá tentando mudar as coisas. Muita gente que eu acho que um dia vai ser lembrada pelos seus esforços. Esses três que você falou, com certeza, tá? Esses três que você falou, o Cássio Concerino, puta que pariu. O Pastor Mala foi monstro. E o Munhoz, um monstro, tá? Não entendo como é que o Munhoz tá lá até hoje. Não devia falar isso, né, mano? Vou mandar o Munhoz embora. Eu não entendo como é que não mandaram o Munhoz embora ainda. Eu não entendo. Imagina uma rataiada pra todo lado e tem um cara que é um inseticida. O inseticida tá lá ainda, tá no meio das baratas, entendeu? É incrível isso, entendeu? Enfim, mas vamos... Torço pra que o meu querido Munhoz tenha estômago para continuar lá dentro mais tempo possível. Quanto mais tempo o Munhoz estiver lá dentro, mais garantia nós vamos ter de que pelo menos uma pessoa decente tá tentando mudar as coisas lá dentro, tá? Mas eu gostei da sua ideia, ô Jezão. De fato, nós temos que não só criticar os ruins, né? Aplaudir os caras que estão fazendo a coisa certa. É isso, tá? Por fim, e esse é o... Não é por fim, não. Porque tem uma bomba no final aqui agora. Saiu agora há pouco, já começar a gravar. Tem uma bomba. Aliás, acho que vai ser o título da capinha desse vídeo de hoje. Vamos lá. Presidente do Corinthians vira investigado após depoimento de ex-diretor. Sim, o UOL, ninguém assinou, deve ser Fábio Lázaro, mas enfim. Presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se tornou investigado pelo Ministério Público de São Paulo, no caso que apura supostas irregularidades na contratação de uma empresa... De uma empresa de controle de acesso para... Que pariu, cortei o negócio. Foda-se, dá pra entender. Acesso pro atual clube. Isso, para acesso pro clube. A inclusão de seu nome na investigação ocorreu após o Ministério Público reunir novos elementos sobre o caso. O principal deles foi o depoimento do ex-diretor administrativo Fábio Soares, maldosamente chamado de Fábio do Açaí. Segundo ele, a contratação da empresa foi uma decisão do próprio presidente. Eita que pariu! O Fábio Soares foi lá na frente do promotor e falou: quem mandou foi o Osmar. É isso que está escrito aqui, entendeu? E agora, Osmar? Segundo ele, a contratação da empresa foi uma decisão do próprio presidente e não uma iniciativa da área administrativa do Corinthians. Outro ponto considerado pelos promotores é uma documentação que indica que Fernando José da Silva, o Nandão, e conhecido como Nandão e proprietário da empresa, contratado de forma emergencial, também trabalhava no Corinthians no mesmo período. Um ofício assinado em maio identifica como gerente operacional do... Informação que difere do que havia sido informado anteriormente ao Ministério Público. Versões divergentes. Em entrevista concedida ao UOL, Osmar afirmou que não foi responsável pela contratação da empresa que está no centro de investigação. Na ocasião, disse apenas ter solicitado a Fernando uma reorganização do setor após problemas internos enfrentados. Lógico, claro. O presidente também declarou que não participou diretamente do processo de contratação e que a condução do caso ficou sob responsabilidade do departamento administrativo, que é o Fábio Soares. Foi o Fábio Soares que fez isso aí. A versão apresentada por Stabile, porém, difere da relatada por Fábio Soares ao Ministério Público. O ex-diretor afirmou, desculpa as risadas, mas vocês têm razão, isso aqui é triste, mano. Isso aqui é triste, mano. Como é bom ver esses filhos da puta se fudendo, mano. Passando vergonha, mano. Sendo denunciado, sendo constrangido. O ex-diretor afirmou que a decisão partiu do presidente, informação que passou a integrar a investigação. A divergência entre os relatos foi um dos fatores que levaram os promotores a incluir Stabile entre os investigados.
Além disso, o Ministério Público analisa a relação entre o Corinthians e o proprietário da empresa, bababá, para aprofundar. Defesa de Nandão tenta adiar o depoimento, tá, beleza. É isso, tá? É isso. Então, hoje à noite, mais uma que o seu Osmar vai ter que responder. E a minha sugestão, tá? Seu Osmar, podem fazer esse corte para mandar para ele. Você gosta de ver corte meu fora de contexto no TikTok? Esse acho que não tem erro, ó. Osmar, renuncia, Osmar. Renuncia, Osmar. Puta injustiça que estão fazendo com você, Osmar. Estão te acusando de ter mandado um laranja abrir uma empresinha para pagar o cara e levar o dinheiro por fora. Porque é isso que fica na superfície, né? É isso que os promotores e policiais vão tentar provar. É isso, a suspeita das pessoas, Osmar, é isso. Você podia ter contratado uma empresa que existe. Você mandou o coleguinha abrir uma nova, o cara nem... Como assim você manda um cara qualquer abrir uma empresa de segurança? Não dá, Osmar. Não dá! E a empresa, e o Corinthians pagou 700 mil reais pra essa empresa, Osmar! Não dá, Osmar! Não dá! Te peço encarecidamente, renuncie, Osmar! Tenha a grandeza de renunciar. Vai deixar um legado na casa do caralho, Osmar! O legado que você falou pra mim que você queria deixar, vai deixar na puta que pariu, Osmar! Você não tem condições de continuar à frente da presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista, Osmar. Não tem. Não tem. Pede pra sair, Osmar. Beleza? Beleza. Osmar investigado. Tá aqui. E aí eu escrevi um monte de rascunho aqui só pra encerrar a última página. Eu escrevi assim, tá foda, né? Tá foda, mas vai dar bom. A SAF um dia vai conquistar todos os corações e mentes. A intervenção também vai rolar. O inquérito já está em andamento. Muita gente me pergunta isso. O inquérito já está rolando. O Ambra e o... Puta que eu pariu, eu sempre esqueço o nome do outro promotor. Eles já estão investigando. E eu sei coisas que eles estão investigando. Eu sei coisas denúncias que foram feitas, que não vaza porque até para não atrapalhar, e que eles estão de olho. Cara, vou falar pra vocês, tá? Se 20% der alguma coisa, cara, é escandaloso, mano. Não sobra ninguém, mano. Não vai sobrar ninguém. Até por isso a SAFEL pode acontecer. Quem sabe os caras não fogem de medo da intervenção e do que os promotores vão descobrir e falam, ô SAFEL, chega aí, vamos trocar uma ideia, nós topa. E os caras somem, entendeu? Não tem problema, mano. Que seja. Tá, mas... Confesso pra vocês, mano, eu tô num momento otimista, tá? Eu tô num momento otimista, mano. Vai dar, mano. Vai dar. E eu escrevi aqui. Temos um velho semi-senil, mentiroso e assustado na presidência. Conselheiros procurando a Safiel. O bonde dos inimigos está diminuindo. Aliás, serão lembrados, né? No futuro vamos lembrar de todos aqueles que espalharam mentira, que falaram que era uma bosta, que falaram que eram os boys da Faria Lima tentando comprar o Corinthians, que, né? Nós vamos lembrar de todos. Todos aqueles que não apresentaram proposta nenhuma. Todos aqueles que não se posicionaram a favor de nada. Todos aqueles que eram contra a intervenção, contra a Safiel, contra tudo. E continuaram insistindo no modelo associativo que está mais do que provado, está falido, literalmente falido, quebrado. Mas essas pessoas continuam jogando contra. Não tem problema, o número dessas pessoas está diminuindo. Está diminuindo. E vemos cada vez mais adesões ao bom senso. Eu falo para vocês, o bom senso sempre vence, mano. Ele sempre vence. Pode demorar um pouquinho, mas mesmo até aquele mais limitado, aquele mais tosco, aquele mais obtuso, chega uma hora que até esse cara se rende, até esse cara fala, mano, você tem razão. Acho que é isso aí mesmo, o caminho é esse, entendeu? É isso. Beleza? Beleza. E agora? Agora agradecer e ler comentário. Puta que eu pariu, com 1h30 fazer isso, vai bater. Vamos lá. Então primeiro vamos ler, sem sofrimento, vamos lá. Agradecer. Agradecer como se agradece? Se agradece do fundo do coração, tá? A quem agradecemos? Agradecemos a esses heróis do canal do Povo Escolhido, essas pessoas, figurinhas carimbadas, tá? Tem sempre uns 6 nomes que eu nunca vi, o resto figurinha carimbada. Eu amo vocês, tá? Muito obrigado para todos vocês. Não peço porra nenhuma, porque eu não sou miserável. Não, eu não sou milionário, igual alguém falou aí. Eu não sou, mas eu não preciso disso aqui, pessoal. Mas eu agradeço pra caralho, de coração, ajuda. Claro que ajuda, mano. Porra. Se ajudar a comprar ingresso e pagar meus rolês pra ver jogo do Corinthians, já é alguma coisa. Eu agradeço de coração, tá? Porque tem que agradecer, tá? Mesmo os arrombados que só mandam R$2.
Esse cara é escroto, mano. Ele reclama de quem manda R$2. Não, eu não reclamo, eu faço piada, tiro um sarrinho, entendeu? Porra. Vamos lá, vamos lá. Henrique Fernandes, sempre ele, Breno Morelli, Luiz Carlos Zuco, Volk 5, Vinícius Gomes, Vitor Ferreira, Roberto Aiello, Sprovieri, Vinícius Juvinski, Tomi Lee, Fernando Koga, Murilo Fonzar, Agenor Magalhães, Cris Barcelos, meu mano, G. Bispão, Buceto, Percy Richard Chaves Taborga, o mais corintiano dos bolivianos, Osimar Silva. Osimar, você tá melhor, mano? Osimar da última vez mandou até uma mensagem falando, pô, tô te escrevendo aqui de uma cama de hospital. Como é que você tá, mano? Conta pra nós aí, espero que seja tudo bem, tá? Kesley Vieira, Felipe Souza, Pacheco 9, Ailton Lima, Kaique Ribeiro, Exu do Lodo, Engenharia Brilho, João Vitor Antunes, Marcelo Pinaf, Alessio Júnior, meu mano, Rafa Lima Araújo, Paulo Henrique Andreotti, João Penteado, Lucas Melo, Rodrigo Mendes, G. Dias 1910, Luiz Felipe Belo, Berga 27, João Arantes, Edu Chevô, meu mano, Francisco Saboia Neto, Yuri Miranda, meu truta, e Rodrigo Toninato, um monstro. Mas o pessoal do Pix, o S. Balto Mecânica, mandou 300 conto. Mano, você errou, né? Eu vi aqui pelo nome, S. Balto Mecânica, o cara deve ter mandado pra cliente alguma coisa e mandou errado, né? A merda é que se ele mandou errado, ele não vai saber porque ele não tá assistindo o canal do Povo Escolhido, né? Então, se alguém conhece o S. Balto Mecânica, fala pra ele mandar um e-mail pra mim, kkcatalau@gmail.com, que eu te devolvo. Beleza, irmão? Muito obrigado. Roque Aiza, Gil Mariano, Hélio Rezende, Ronan Kolanski e o Edu Cavalcante, tá? Muito obrigado para todos vocês. E agora? Eu leio comentários ou guardo os comentários para ter assunto para um vídeo tipo depois de amanhã, né? Vai ter assunto? Vai ter assunto. Vai ter assunto. Vocês acham que o Osmar vai fugir da entrevista hoje? Algo me diz que ele vai. Se bem que tá 6 horas, né? Não, eu já vou descobrir isso, se ele fugiu ou não. Espero que ele vá pra entrevista com o Buono. Então é isso, né? Mas acho que eu vou deixar os comentários, né? Pode ser? Porque os comentários eu acho que são atemporais. E por que eu acho que são atemporais? Porque já não dizem respeito a nenhum jogo que passou. Por exemplo, podemos ler alguns, tá? Felipe Viana, Kaká, fala do absurdo da renovação com a Índigo. Boa, não falei disso ainda, entendeu? O mano da terapia que é muito boa, essa eu vou ler depois também. Kaká, fala pro Vini do marketing que o marketing da Fatal tá pronto, respeita as primas. Muito... desculpa. Carlos VG8, que desse cara é meio imbecil, não é a primeira vez, eu tô louco pra bloquear esse cara aqui. Bozinho, deve ser Bozinho. Luana e Carla Zambelli são dois fanáticos defendendo sua ideologia. São farinha do mesmo saco. Seu cu. Só um correu armado pra cima do outro. Seu cu. Tá bom, Carlos? Não sei o que. Eu tava na dúvida, bloqueado, arrombado. Vai pra casa do caralho com um comentário desse aqui. A imbecil correu armada pra cima do cara. O cara que fala o que quiser pra ela. Ela que retruque o que quiser. Não tem que correr armado pra cima de ninguém. Tomar no cu. Só faltava essa agora, criar a falsa equivalência do Luan com a retardada da Zambelli. Você retira o retardado. Retiro. Enfim. TR Taveira, melhor que sexo e melhor que um vídeo novo do Ancião, só fazendo sexo ouvindo o Ancião. Aí não dá. Aí é caso de terapia mesmo pra vocês, né, mano? Há limites, né, ô... TR Taveira, há limites. Mas como vocês podem ver, tem coisas interessantes nos comentários. Vou deixar pra depois, tá? Vou deixar, hoje é terça. Quinta-feira. Quinta ou sexta. Beleza? É isso. Fechou? Abraço a todos. Vai, Corinthians.